Seção 2. Do médico de dia. Artigo 201. Ao médico de dia incumbe, além das suas atribuições normais, o seguinte: 1. Permanecer no quartel depois de encerrado o expediente da unidade, quando o serviço assim o exigir, ou por motivo de força maior, a critério do comandante de unidade. 2. Prestar os socorros médicos de urgência aos militares da unidade. 3. Atender aos casos urgentes fora das horas de expediente. 4. Providenciar a assistência indispensável exigida pelos doentes em estado grave, seja no quartel, seja durante o seu transporte para o hospital. 5. Verificar as dietas destinadas aos doentes antes de sua distribuição. 4. Percorrer as dependências da formação sanitária, especialmente as enfermarias, verificando o estado de asseio e a ordem, assim como a conduta do pessoal de serviço na formação sanitária. 7. Fiscalizar a aplicação dos medicamentos e curativos pelos enfermeiros, orientando-os quando necessário nesse mister. 8. Baixar a enfermaria ou outra instalação de saúde às praças que adoecerem fora do horário de expediente. 9. Passar pelos menos uma revista à noite na enfermaria, quando houver doentes graves. 10. Transmitir, em parte, ao subcomando de unidade, por intermédio do médico-chefe, as ocorrências verificadas durante o serviço. E 11. Realizar o controle de todos os militares em LTSP e, conforme parecer das juntas de inspeção de saúde, realizar o acompanhamento daqueles que necessitem de trabalho de fisioterapia ou atendimento hospitalar. Artigo 202. O nome, a residência, o telefone e todos os informes necessários sobre o médico de dia devem estar na enfermaria, em lugar bem visível, bem como seu destino eventual. Seção 3. Do auxiliar do fiscal de dia. Artigo 203. O auxiliar do fiscal de dia responde pelas funções do fiscal de dia no período em que este estiver afastado da unidade. Artigo 204. A existência da escala de auxiliar de fiscal de dia não elimina a escala de adjunto. Seção 4. Do adjunto. Artigo 205. O sargento adjunto é o auxiliar imediato do oficial de dia, incumbindo-lhe: 1. Apresentar-se ao oficial de dia após receber o serviço, executar e fazer executar todas as suas determinações. 2. Transmitir as ordens que dele receber e inteirá-lo da execução. 3. Secundá-lo por iniciativa própria na fiscalização da execução das ordens em vigor relativas ao serviço. 4. Responder perante o oficial de dia pela perfeita execução da limpeza do quartel a cargo do cabo da faxina. 5. Participar ao oficial de dia todas as ocorrências que verificar e as providências que a respeito tenha tomado. 6. Acompanhar o oficial de dia nas suas visitas às dependências do quartel, salvo quando dispensado por ele ou na execução de outro serviço. 7. Passar revista às subunidades, quando determinado pelo oficial de dia. 8. Organizar e escriturar os papéis relativos ao serviço, de modo que 1 hora depois da parada, no máximo, estejam concluídos e à disposição do subcomando da unidade. 9. Dividir os quartos de ronda noturna entre si e o sargento de dia da subunidade. 10. Dividir a ronda noturna da guarda entre o seu comandante e o cabo da guarda. Dividir a ronda noturna da guarda entre o seu comandante e o cabo da guarda. 11. Secundar o oficial de dia na verificação do roteiro do pessoal de serviço da guarda, confeccionado pelo comandante da guarda. 12. Fiscalizar os serviços das subunidades na ausência dos respectivos comandantes ou de seus substitutos eventuais. 13. Receber do sargento de dia da subunidade todas as praças da unidade que devam ser recolhidas, presas e apresentá-las ao oficial de dia para o conveniente destino. 14. Providenciar para que as chaves de todas as dependências do quartel, gabinetes, reservas, depósito, paiol, etc., estejam colocadas no clavicular da unidade, logo após o toque de ordem, informando pessoalmente ao oficial de dia qualquer falta e entregando-lhe a respectiva chave. 15.
No caso de abertura de reserva para entrega de armamento do pessoal de serviço, nos horários sem expediente e ausente o comandante de subunidade, auxiliar o oficial de dia na fiscalização, acompanhados dos respectivos sargento de dia da subunidade, da distribuição e do recolhimento pelos armeiros de todo o armamento utilizado, bem como da abertura e do fechamento da reserva. E 16. Responder pelo oficial de dia em seus impedimentos eventuais. Artigo 206. Quando o adjunto responder eventualmente pelo oficial de dia, participar-lhe-á as ocorrências havidas durante o seu impedimento, mesmo que já as tenha comunicado à autoridade superior ou haja providenciado a respeito. Seção 5. Do sargento de dia à subunidade. Artigo 207. O sargento de dia da subunidade é auxiliar do oficial de dia no que se referir ao serviço de sua subunidade, e de conformidade com as determinações desse oficial, incumbe-lhe: 1. Apresentar-se ao comandante de subunidade, ao oficial de dia e ao adjunto, ao entrar e sair de serviço e após a leitura do BI, e informar ao oficial de dia a existência de ordens especiais relativas à sua subunidade, que interessem ao serviço. 3. Solicitar do oficial de dia, na ausência do comandante de subunidade, qualquer providência de caráter urgente. 4. Auxiliar o oficial de dia ou adjunto em tudo o que diga respeito à boa execução dos respectivos serviços, providenciando particularmente para que o armeiro da subunidade esteja na reserva à hora prevista para a distribuição e recolhimento do armamento do pessoal de serviço. 5. Registrar no livro de partes diárias da subunidade todas as ocorrências havidas no seu serviço. 6. Fiscalizar o serviço de guarda da subunidade. 7. Cumprir e fazer cumprir todas as ordens gerais e particulares referentes ao serviço da subunidade. 8. Manter a ordem e o asseio à disciplina da subunidade. 9. Responder pelo sargenteante na ausência deste. 10. Cumprir as determinações do oficial de dia relativas à sua subunidade ou ao serviço da unidade. 11. Participar com a urgência necessária ao comandante de subunidade, aos oficiais, ao subtenente e ao sargenteante as ordens extraordinárias que receba e que sejam de interesse imediato desses militares ou da subunidade. 12. Participar ao comandante de subunidade com urgência as ocorrências verificadas durante o serviço e que exijam seu imediato conhecimento, independente das providências tomadas a respeito. 13. Pôr em forma a subunidade para as formaturas e revistas. 14. Conduzir em formas os cabos e soldados da subunidade para o rancho, cumprindo os seguintes procedimentos: exigir que as praças se apresentem corretamente fardadas. B. Apresentar ao encarregado do setor de aprovisionamento a relação das praças que, por motivo de serviço, não compareceram à hora regulamentar. E C. Permanecer no rancho até o final da refeição, verificando os aspectos relativos à higiene e à disciplina das praças da subunidade. 15. Apresentar ao adjunto as praças da subunidade que devam ser recolhidas presas. 16. Zelar para que as praças detidas da subunidade permaneçam nos lugares determinados. 17. Substituir o sargenteante nos feriados, sábados e domingos, nas atribuições deste relativas à parada. E 18. No caso de abertura da reserva de armamento de subunidade, nos horários sem expediente, para entrega de armamento do pessoal de serviço, assistir à distribuição e ao recolhimento pelo armeiro de todo o armamento utilizado, bem como à abertura e ao fechamento da reserva. Parágrafo 1º. Quando no quartel se encontrar apenas uma subunidade da unidade, as funções de adjunto oficial de dia e de sargento de dia da subunidade são acumuladas pelo mesmo militar. Parágrafo 2º. O serviço de sargento de dia da subunidade, quanto às ligações externas, começa normalmente depois da leitura do BI, salvo nos dias em que, por qualquer circunstância, não se achem presentes os oficiais, o subtenente ou o sargento da subunidade, caso em que seguirá a regra geral para os serviços diários. Parágrafo 3º. Ordinariamente, antes da leitura do BI, o sargento de dia da subunidade entende-se apenas com as autoridades de sua subunidade. Artigo 208. Nas unidades em que os animais se achem distribuídos às subunidades, o sargento de dia tem mais os seguintes encargos: 1. Verificar a limpeza e outros cuidados com os animais, bem como zelar pela conservação das cavalariças
ou do canil, de acordo com as regras estabelecidas e ordens recebidas. 2. Receber a forragem destinada à alimentação dos animais da subunidade e assistir à sua distribuição, bem como a da água, tudo de acordo com as ordens em vigor. 3. Acompanhar o comandante de subunidade, o oficial de dia, o veterinário ou outra autoridade nas revistas, às cavalariças ou ao canil, prestando-lhes as informações pedidas. 4. Inspecionar com frequência as cavalariças, tanto de dia como de noite, verificando se tudo corre normalmente, corrigindo as irregularidades que encontre e pedindo providências para as que escapem à sua alçada. Anotar os animais que se desferrarem e os que o veterinário considerar sem condições de prestar serviço, registrando os respectivos números no quadro de aviso da subunidade, para conhecimento dos interessados e providências decorrentes. 6. Apresentar diariamente à enfermaria veterinária os animais que precisarem de curativos ou tratamento, bem como ao veterinário, o caderno de registro da subunidade para as alterações necessárias. 7. Impedir que qualquer animal da subunidade seja retirado das baias ou do canil, sem a autorização necessária, bem como anotar as quantidades de forragem recebidas do seu antecessor e passadas ao seu sucessor. E 8. Examinar minuciosamente os animais que saírem ou regressarem a fim de inteirar-se de imediato das irregularidades ocorridas e participá-las à autoridade competente para as devidas providências. Artigo 209. Nas unidades cujas subunidades dispõem de viaturas, o SAIM de dia tem ainda os seguintes encargos. 1. Verificar limpeza, arrumação e segurança da garagem, das oficinas e dos depósitos, em especial os que contêm inflamáveis. 2. Acompanhar o comandante de subunidade, o oficial de dia, o oficial de manutenção de viatura ou outra autoridade nas revistas às dependências mencionadas, prestando-lhes as informações pedidas. 3. Somente permitir a saída de viaturas quando devidamente autorizada, verificando se o motorista cumpre todas as normas prescritas. 4. Anotar as viaturas que sofrem panes ou acidentes, participando das alterações verbalmente ao comandante de subunidade e registrando-as no livro de partes. 5. Inspecionar com frequência as dependências relacionadas no inciso 1 deste artigo, verificando se tudo corre normalmente, corrigindo eventuais irregularidades ou solicitando as providências que o caso indicar. 6. Examinar as viaturas na saída e no regresso, transcrevendo no livro de partes o reabastecimento, a leitura do odômetro, a natureza do serviço prestado e quem o autorizou, e as observações que julgar oportunas. 7. Anotar e transcrever no livro de partes as quantidades de lubrificantes e combustíveis que recebeu de seu antecessor, as que foram consumidas e as que passou para o seu sucessor.